quinto ano. Vamos dar início agora à nossa aula de ensino religioso, tá? E para iniciarmos, eu quero ler para vocês uma passagem da Bíblia Sagrada, né? Que é o livro em que o nosso livro, né, didático é inspirado, né, nas suas histórias, nas histórias contadas na Bíblia. Então eu gostaria de ler com vocês essa passagem, né, que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 3 e no versículo 9, tá? Então ele vai dizer assim, capítulo 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Novamente, adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor, tá? E aí a gente vai, quando a gente lê sobre isso, né, sobre esse versículo, ele está falando da terra, né? Está falando de colheitas, né? Do plantar e do colher, né? Isso e do trabalho, né? Abrangendo tudo isso, a gente vai ter aí um versículo que ele vai nos aprofundar ao exercício de trabalharmos, ao trabalhar, ao cuidar, né, desse planeta Terra, né? E aí ele diz que é uma responsabilidade nossa, né, cuidarmos desse planeta, tá? E aí eu quero contar uma história para vocês acerca desse cuidado, acerca desse cultivo, acerca desse plantio, ao longo dos anos, desde quando surgiu a humanidade, desde quando o mundo ele passou a existir, né? E ser habitado pelos humanos, né? Então há essa relação, né, com a terra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui na nossa aula. Nós já aprendemos em lições anteriores de ensino religioso, né, que Deus, ele é o criador do mundo, ele é o criador do universo, né, e por isso ele também é o dono da terra. Também aprendemos que ele deu ao homem, né, a responsabilidade de cuidar, né, dessa criação. Ele deu ao homem o domínio sobre os animais, ele deu ao homem a capacidade, a inteligência, né, de conhecer sobre a terra, o momento propício para cultivar essa terra, né, domesticar os animais, enfim, de cuidar dessa criação, né? Então eu quero contar para vocês o relato que encontramos na Bíblia sobre a criação da terra e a responsabilidade do homem para com ela. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, lá em Gênesis, né, nos primeiros capítulos, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então ele vai dizer, esse livro ele vai nos afirmar que não havia brotado nenhum capim nem plantas, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva e não havia ninguém para cultivar a terra. Então, em Gênesis, no primeiro capítulo, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e essa terra ela era sem forma, ela era vazia. E o livro de Gênesis ele afirma que apenas o Espírito de Deus pairava, né? Existia ali sobre a face da terra. Tá? E aí nós acabamos de ver que não tinha o quê? Não havia chuvas, né? E não havia ninguém para cuidar da terra. Então, do pó dessa terra, o Senhor, ele forma o ser humano. E depois o Senhor planta um jardim, né, na região do Éden. Aí sim o Senhor dá ao homem o direito de morar nesse jardim e cuidar de tudo que existia ali, né? Fazer também plantações. A tarefa de Deus, criar e sustentar a terra. A tarefa do homem é cuidar cultivar e cuidar dessa terra.
Muitos anos, né, se passaram desde o início da criação da terra. Aí Deus chama alguém, né, conhecido como Abraão, um homem chamado Abraão, e disse que esse homem ele seria o pai, né, de muitos povos, né, de um grande povo. Este povo veio a existir e se tornou a nação de Israel. E aí, esse povo, né, conhecido como Israel, ele deixa aquela terra em que o Senhor tinha lhe dado, né, dado a Abraão, e eles então seguem para o Egito. E eles passam muitos anos ali no Egito. E lá no Egito também eles começam a cultivar, a cuidar dessa terra, a plantar nessa terra e a tirar dessa terra o seu alimento, né? Mas passado um tempo também dessa nação lá no Egito, o que acontece? Essa nação de Israel, ela retorna à sua cidade de origem, a cidade em que Deus havia prometido para ela. E quando ela chega nessa cidade para tomar posse do que era seu, outros povos já existiam ali, estavam morando ali. E eles precisam então conquistar novamente o que outrora, o que antes era seu, né? E apesar das dificuldades enfrentadas, né, para tomar novamente posse do que era seu, eles conseguem, né? E entram nessa cidade e eles passam então a habitar ali, a cuidar e a cultivar a terra. E diante desses fatos, dessa história que eu acabei de relatar para vocês de forma bem resumida, o que a gente pode tirar disso é o cuidado de Deus em cumprir com aquilo que Ele tem prometido para todas as pessoas, né? É o cuidado, é o amor de Deus em nos garantir o sustento através do nosso trabalho, através das nossas responsabilidades, né? De cuidar desse planeta, de cuidar da terra, de cuidar e de procurar o nosso sustento, mas de maneira sustentável, sem agredir essa terra, sem agredir, né, aquilo que de alguma forma nos traz, né, nos possibilita o nosso sustento, né? E aí, para finalizar o texto, ele vai dizer assim: sim, a terra é de Deus, né? Mas ao homem cabe zelar, cabe cultivar e preservar a terra que Deus criou. Então é nossa responsabilidade cuidar daquilo que nós temos, né? Cuidar daquilo que é nosso, tá? Então é nossa responsabilidade usar de forma consciente os recursos naturais, os recursos que a terra nos oferece. Tirar apenas aquilo que é necessário e usar apenas aquilo que é necessário, sem prejudicar esse nosso planeta, esse lugar em que nós habitamos. Caso contrário, nós mesmos sofreremos pelas nossas irresponsabilidades, por não sabermos usar com responsabilidade os recursos que nós temos para nos dar, né, para nos garantir esse sustento. Então, o que nós podemos aprender sobre isso também, de forma bem resumida, é que Deus, Ele é o dono da terra, Ele domina, existe um ser maior do que nós que comanda todas as coisas, né? Então nas mãos desse Criador estão todas as coisas, inclusive a nossa vida, né? Mas como parte da humanidade, eu e você, né, nós somos dependentes dessa terra, para vivermos e para sobrevivermos. E, portanto, né, nós somos o quê? Nós somos responsáveis para cuidar e preservar desse planeta que Deus nos deu. Após essa aula explicativa, eu quero que você abra o seu livro de ensino religioso na página 32 e respondam a questão proposta, né, que é uma charadinha, para você descobrir qual é a frase, né, a mensagem que está lá para você, tá? Todos vocês, um abraço no coração,
muito carinhoso, tá? Um abraço para vocês e um beijo da sua professora.